Olá, minhas joias, tudo bem com vocês? Olha, tô chegando aqui de novo com mais um vídeo. E aí, como é que você tá? Tá bem de saúde? Como é que você tá? Suas emoções? Como é que foi seu dia? Como é que tem sido esse final de ano até aqui para você, para sua família? Eu espero que tudo esteja, é o mínimo que a gente espera, né? Que esteja tudo calmo, tudo tranquilo. Até porque o nosso país, ultimamente, dá nojo de dizer que somos brasileiros. Por tudo que vem acontecendo em nosso país. Muita violência, crimes de todos os gêneros, por todos os lados, a violência imperando solta, e por mais que os nossos governantes implementem políticas de segurança, mesmo assim não resolve. A bandidagem sempre cada vez mais bem armada, surpreendendo os pais de famílias, de forma sorrateira, sem chance de defesa, não é mesmo? Horrível mesmo a situação. Esses dias, foi ontem precisamente, aqui em Manaus, uma senhora que vinha chegando é uma empresária, né? Ela vinha chegando no portão de sua casa com as suas filhas e ela foi abordada por um assaltante que deu voz de assalto a ela, mas ela não quis entregar os pertences a ele, e então ele escalou a arma, né? Enquanto as suas filhas correram, mas ficou a menorzinha, uma criança ainda, que dobrou seus joelhos e implorou para o assaltante não atirar na mãe dela. Pediu com certeza pelo amor de Deus. E com certeza esse assaltante, de alguma forma, ele tinha a sua fé em Deus. De alguma maneira ele já tinha ido à igreja, porque hoje no Brasil está muito difícil encontrar alguém que nunca foi à igreja quando criança, não é? Levado pelos pais. Mas quando chega numa hora dessa, que a pessoa se torna um adulto e ela vai operar, não é? Como foi o caso desse assaltante. Ele viu a filha da empresária clamando, pedindo a ele pelo amor de Deus para não atirar na mãe dela, e mesmo assim ele disparou ali, matando a mãe da garota, matando a empresária ali a sangue frio, a queima-roupas, sem direito de defesa. Então é assim que está o Brasil, muito violento, extremamente violento, não tem segurança em parte nenhuma para ninguém nesse Brasil. Por mais que a gente queira, por mais que a gente confie nas polícias, mesmo assim a gente sempre está vulnerável, né? Sempre está vulnerável. E a violência, ela descamba de todos os lados. Também quero citar o caso de uma criança uma criança de 11 anos que vinha sendo abusada por um primo dela, e ela chegou a engravidar. Essa criança engravidou, e quando ela contou para ele que ela estava grávida, ele espancou ela. Acredito que para fazer ela perder a criança, né? Para fazer ela abortar a criança.
Um absurdo sem tamanho, um absurdo sem tamanho. E essa criança foi para a escola e passando mal, e as professoras acionaram as autoridades e acabou o rapaz também sendo preso, né? Foi preso. Essa criança, essa garota de 11 anos, ela morava somente com a sua avó desde os primeiros meses de vida. E os pais que fizeram, não é? Os pais que fizeram ela, cadê? Cadê os pais para proteger, para dar segurança para ela, para cuidar? Cadê os pais? Então a vida nesse contexto terreno é totalmente sem sentido. Não tem valor, não tem respeito. O próprio ser humano é autodestrutível. Ele é autodestrutivo. Ele se destrói por si mesmo. Se destrói e destrói o outro, né? Se autodestrói e destrói o próximo, sem respeitar as suas vontades, seus planos, seus sonhos, seus projetos, como foi o caso desse assaltante que matou a mulher na frente dos seus filhos, das suas filhas. E a nossa nação brasileira, ela é a maioria religiosa. Eu estou falando de um país totalmente religioso. Um país que acredita em Deus, um país que ora, um país que canta louvores, que fala tudo em nome de Deus. Eu estou falando de uma nação praticamente evangélica. Mas o que a gente está vendo aí? Violência para todos os lados, né? As facções tomando conta das cidades, nas favelas, em todos os lugares. Os bandidos muito mais bem armados do que as próprias polícias. Tudo isso no meio de uma nação temente a Deus, uma nação que ora, que vive uma fé fervorosa, uma fé tremenda, que lhe leva para a igreja, que faz levar seus filhos, seus netos, seus bisnetos para a igreja, para ouvir as pregações, os pastores, os líderes. E por que sempre acontece em nossa nação essas coisas absurdas? Por quê? O que é que está acontecendo? É falta de Deus? Ou é porque Deus não atua de acordo com as suas promessas? O que é que você tem para me dizer? Veja, olha o que o Salmo 127 nos diz. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Ou seja, se Deus não estiver à frente dos negócios, das famílias, não há prosperidade, não há fartura, não há paz, não há alegria. Se Deus não edificar a casa, a família. Mas o que está acontecendo? Que a gente vê que praticamente todas as famílias do Brasil são evangélicas, elas acreditam em Deus. Elas confiam nesse Deus, nessas promessas. E por que ainda há tanto desemprego, tanta fome, tantas dívidas no meio das famílias? Por que será? Por que essas famílias trabalham praticamente em vão? Ao contrário do que está dizendo aqui, se o Senhor edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia e sentinela. O Brasil é praticamente todo evangélico, cristão, temente a Deus. E o que é que falta para Deus guardar esta nação?
O que é que falta para Deus guardar a minha cidade, a sua cidade? Com esse tanto de evangélico, de cristãos, de crentes, de pessoas religiosas que clamam, que oram, que choram, que têm fé, que acreditam em Deus. Por que continua essa violência absurda? Por que será? O texto está dizendo aqui, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Quer dizer, se o Senhor não guardar, né, com seus anjos, com as suas milícias angelicais, para que exército? Para que aeronáutica? Para que marinha? Para que polícia civil, polícia militar? Qual a utilidade das polícias? Qual? Eu acho que os governantes precisavam olhar mais para esse texto, não é? Porque a nação é praticamente toda de religiosos. Então, para que a polícia? Para que a polícia? Por que a gente não vê esse Deus cumprindo o seu papel? Por que a gente não vê esse Deus guardando as famílias, guardando as cidades? É crimes e mais crimes, violência e mais violência, tragédias e mais tragédias. E a gente não vê esse Deus guardar ninguém. O que está acontecendo? Por que Deus não cumpre essa palavra? Você está vendo como a Bíblia é um livro enganoso? Imbecil é aquele que confia nessas palavras e pensa que está seguro. É muito idiota a pessoa que confia nesses textos pensando que está seguro, pensando que tem uma divindade com seus anjos para guardar. E não presta atenção na realidade. Não presta atenção na realidade. É doenças, é pobreza, é desemprego, é descaso das autoridades, é violência, é fome, é falta de moradia, falta tudo nessa vida. E as pessoas dizem, não, mas é porque... Os evangélicos, não, mas é porque isso é os finais dos tempos. Jesus está voltando. O texto está dizendo aqui, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Israel, por que Israel não foi protegida quando Hamas invadiu? Não é a nação de Deus? Por que Deus permitiu o Hamas invadir e matar ali centenas de pessoas inocentes? Cadê Deus? Deus da Bíblia, esse Deus do Salmo aqui? Ou tudo é fantasia aqui? Tudo é fantasia, tudo é ficção, tudo é folclore, é poesia apenas aqui. E diz aqui, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Inútil. Inútil. Para aquele que não é religioso é inútil, não é? Para o ateu também é inútil ele trabalhar. Para o cético é inútil ele trabalhar porque ele não confia nesse Deus. Deus não está à frente dos negócios dele. Deus não guarda a casa dele. Não tem anjo nenhum para guardar a casa dele. A minha casa, eu não espero ser guardado por anjos, por Deus, por Espírito Santo, por ninguém. Eu não espero benesses nenhuma de nenhuma divindade. Não espero. E diz aqui, a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, a sua recompensa. E o filho dessa menina que foi abusada, será que é fruto do Senhor? E não é Deus que gera o feto no ventre da mãe? Não é Deus? Porque é isso que está no Salmo 139, está lá, 4, 5 até o 11, está escrito que Deus é quem entretece, não é, o embrião no ventre, ali no óvulo, permite que o espermatozoide, né, ovule
chegue, né, a se tornar um feto e gerar dentro do ventre materno. É Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Se Deus não permitir que você engravide, você não vai engravidar. Se Deus não permitir que você faça, você não vai fazer. Se Deus, tudo é Deus. Tudo é Deus. Mas ele permitiu o abusador, não é? Ele deu a infância para o abusador. Ele garantiu a segurança na adolescência do abusador. Mas não protegeu a menina. Não protegeu a menina, que já não tinha pai, que já não tinha mãe para guardá-la, para proteger, para educar, que vivia com a avó. Não protegeu, não teve Deus nenhum para proteger. Deus não protege as crianças, Deus não protege os indefesos, né? Os vulneráveis. E como é que pode ainda as pessoas chamar essa lenda, essa fábula, esse mito de pai de amor, paizinho, Abba Pai, pai de amor, pai de misericórdia? Como pode? E o Salmo continua aqui alimentando as pessoas com as suas fantasias mentirosas, dizendo, Salmo 127, verso 4, como flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche a sua aljava. Feliz o homem que enche a sua casa de filhos, não é? Feliz. Olha o que o salmista diz aí. Feliz o homem que tem muitos filhos. Que mentira. Que cara de pau desse salmista. Então quer dizer que tá de parabéns hoje um pai de família que tem 10 filhos, né? Numa sociedade secularista, individualista, egoísta, em que praticamente não tem oportunidade para os menos esclarecidos, não tem uma educação que presta, não tem segurança, não tem saúde. Aí vale a pena você pegar esse salmo aqui e colocar ele em prática. E gerar 10 filhos, 8, 5, 4, 3. É muito imbecil a pessoa que dá respaldo para isso aqui, diz, não, mas isso aqui é a palavra de Deus inspirada. É a palavra de Deus inspirada e útil para toda boa obra, né? Para que digna de total aceitação. Feliz o homem que enche a sua aljava. Ele fez ali uma figura de linguagem com o instrumento de guardar flechas de um arqueiro. A sua casa será como uma aljava cheia de flechas. Para que filhos homens? Um monte de filhos homens, 6 filhos homens hoje. Se o pai de família não tem condição de educar, não tem condição de alimentar, não tem uma casa grande para dar um conforto para cada um deles, o que eles vão ser? Recrutas das facções? Novos traficantes? Novos assaltantes? Sequestradores? Estupradores? É isso aí? Que é isso que o Brasil está enfrentando, né? A violência cada vez mais forte, cada vez maior nesse país, onde a vida não tem respeito nenhum, a vida não tem valor nenhum. O filho dobra o joelho diante do assaltante, clamando para que ele não mate a mãe, não mate o pai, e ele mesmo assim mata, não é? E aí o Salmo, né, está dizendo, se o Senhor não estiver à frente da família, não tem segurança, não tem prosperidade, não tem emprego. E o que a gente vê são os crentes pobres, mais pobres, né, sendo extorquidos, assaltados, explorados pelos líderes religiosos dessa nação.
Os verdadeiros canalhas que não servem para merda nenhuma. Para que serve um Edir Macedo nessa nação? Para que serve um Valdemiro Santiago nessa nação? Para que serve? Agenor Duque, Estevão Hernandes, R.R. Soares, para que servem eles? Para que serviu Davi Miranda? Para quê? Dá um nojo, dá nojo, dá nojo, dá nojo. Essa é a vida. A vida é sem sentido, é fútil, é nada, é um lixo nessa existência. E você se iludir com esse livro aqui, olha aí, Salmo 127. Dá para ver aí? Então tá aí, vou deixar esse vídeo aqui para a reflexão de todos nós.